Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e hoje a gente vai falar assim, como identificar o jeito que você está levando a sua vida. Então, eu sempre falo, e aí tem duas maneiras da gente viver. Tem o modo luta ou fuga e o modo digestão, sexualidade e reparo. Eu posso te dar um conselho? Vai no modo sexualidade, digestão e reparo. Porque desse jeito aqui, você vai evitar um monte de problema desnecessário para você e para os seus descendentes. Aqui, você vai lutar ou fugir. Qual é o predomínio do sentimento aqui? Insatisfação. Então, se você está insatisfeito com as coisas, pode ter certeza que você está nesse modo aqui. Aqui, o que você tem? Você não tem um pensamento repetitivo sobre as coisas e aceita as coisas do jeito que elas são. Então, em vez de você ficar pensando sobre as coisas, você aceita as coisas do jeito que elas são e vira um instrumento. Então, aqui, eu resolvo. Máximo esforço. Aqui eu sou um instrumento. Um instrumento de quem? De Deus. Um instrumento da fé. Um instrumento da religião que você quiser. Tá? Por quê? Porque não dá para tirar Deus de nada. Então a ideia toda é honrar a Deus. Como que eu honro a Deus? Amando o próximo, falando dele, sendo um campeão, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa sincera, não querendo algo diferente do outro, sabendo colocar limites. Então a ideia toda é o quê? Saber se você está insatisfeito ou se você está satisfeito. Então a segunda coisa, se você que está fazendo ou você é só um instrumento. Qual é a vantagem disso? Não é ser religioso, a vantagem disso é que aqui ele resolve, aqui você resolve, aqui você carrega o peso. E geralmente quem está aqui não carrega só o peso da própria vida, carrega o peso da vida dos pais, carrega o peso da vida dos filhos, quer resolver o problema de todo mundo. Então aqui eu carrego todas as responsabilidades do mundo e tudo é culpa minha. Aqui eu sigo a lei do tempo. Então eu falo assim, existe tempo para tudo, existe tempo para plantar, existe tempo para colher. E se eu for um excelente agricultor, eu vou colher mais e colher melhor. Aqui não, aqui eu quero colher tudo rápido, eu não tenho paciência, e se as coisas não acontecem naquele tempo, eu começo a me criticar. Eu começo a falar que está tudo errado comigo, que está tudo errado com o mundo, que o Brasil não presta, e aí tem mais insatisfação. Olha como é que uma coisa chama a outra. Então a ideia toda é seguir a lei do tempo e seguir a lei do mínimo esforço. Então quem que vai fazer? Deus. E o tempo é de Deus. E você se propõe o quê? A ser uma pessoa que ama, que trabalha, que aprende. Que é o triângulo das realizações. Então, no modo luta ou fuga, eu tenho o triângulo da doença, que te leva para baixo. O que é o triângulo da doença? Medo, culpa e raiva. Então, ou eu tenho medo de dar errado, ou eu estou culpando o outro, ou estou me culpando, e eu tenho má água, que é a mágoa. Então, que vai trazer raiva e uma série de desdobramentos. Então, no triângulo da doença eu tenho sentimentos negativos, principalmente o medo e principalmente a culpa. Tem gente que é raiva, tem gente que é submissão, e aí é uma série de problemas que vai dar característica de cada um. Aqui não, aqui eu tenho criatividade. Então, a criatividade vem de quem? De criança. Então, eu sou uma eterna criança criativa, sonhadora, alegre, que acredita nas coisas, tá? Mas ao mesmo tempo eu sou forte para quê? Para cuidar da minha criança. Então, se eu tenho a minha criança interior muito forte, eu começo a comer mal, eu vou comer como eu comia quando eu era pequeno, e aí eu tô tomando leitinho, com pãozinho, com docinho até hoje. Então, no mundo adulto, no modo reparo, sexualidade e digestão, eu tenho força suficiente para quê? Para sair de um nível e subir para outro nível. Então, para eu me tornar o ser humano melhor, não é fácil. Eu preciso passar de nível. Geralmente eu preciso largar alguma coisa que estava me segurando naquele nível superior. Que pode ser um vício, pode ser um relacionamento tóxico,
pode ser um trauma, pode ser um bloqueio. Por exemplo, tem gente que tem bloqueio de casar, não quer casar. Não quer. Eu não quero casar, eu quero continuar, eu quero conhecer o mundo todo. Tá? Só que assim, o casamento, a união, 1 mais 1, 2 inteiros, é igual ao infinito. É uma força enorme, chamada família, chamada lar. Não dá bobeira, tá? Mas tem esses bloqueios, eu respeito. E quanto mais você ficar falando disso, é porque você está muito bloqueado. Se você ficou com raiva de mim porque eu estou falando isso, ou ficou revoltado, é porque você está bloqueado. Abre o olho. Mas é uma opção sua, só que essa opção foi baseada na dor. Geralmente você teve exemplos de casais que foram péssimos. Geralmente pai, mãe, alguém da família lá, tá? Então, voltando ao assunto principal. Então aqui eu tenho também o quê? A busca pela sabedoria, que deve governar todo mundo. Então, sabedoria, existem vários níveis de sabedoria. Então, uma coisa interessante é aplicar o que você sabe. Então, se você sabe que aquilo faz mal, você está fazendo, é porque você não tem sabedoria. Entendeu? Se você sabe algo e não aplica na sua vida, você sabe, mas não tem sabedoria. A outra coisa é você entender como são as questões da natureza. Buscar uma sabedoria mais profunda sobre a vida, entender qual é o sentido da vida, que cada um vai determinar o sentido da vida que quiser. Só que se você acha que a vida, por exemplo, é uma luta, você vai viver lutando. E você vai viver no modo luta ou fuga. E o que vai acontecer? Você vai ferrar os seus hormônios, principalmente a sua suprarrenal. E principalmente os hormônios da sexualidade. Por quê? Porque você não quer agir no modo sexualidade, você quer agir no modo luta ou fuga. Você está usando seu corpo, é igual um carro. Se eu quero pegar meu carro e andar com ele a 200 por hora direto, eu vou ter que trocar de carro todo ano. A cada 3 anos você troca. Venceu a garantia, você vende seu carro. Porque se você está usando a máquina com muita intensidade, agressivamente, tirando dela mais do que ela pode dar, você vai ter que passar ela para outra pessoa. Isso é carro, corpo não dá, pelo menos até agora. Se trocar uma peça não fica tão bom. Se você trocar seu rim, fica bom? Fica. Resolve, mas não é tão bom. Então hoje, na atual conjuntura dos fatos, pode ser que daqui a 5 anos seja totalmente diferente. A nanotecnologia está aí para reparar órgãos e tecidos e provavelmente isso vai acontecer. Mas até hoje ainda não dá para você trocar seu corpo como você troca de carro. Então você tem que escolher o modo que você vai viver, que é um modo mais equilibrado. E você não vai fazer isso porque eu estou falando, você vai fazer isso porque caiu a ficha, é mérito seu. Você que veio assistir esse vídeo. Essa mensagem não é minha para você, essa é um presente para você, não vem nem de mim. Eu também me coloco como um instrumento. Então, como que é ser um instrumento? Você simplesmente canaliza algo que você acha que é bom, que você recebeu e passa isso para o outro. Seja através de uma palestra, seja através de um vídeo, seja através de uma consulta, seja através de qualquer coisa. Ou seja, dentro de você existe o quê? Existe a igreja. Porque onde você vai, você leva coisas boas para o mundo. E você não está nem aí se você ainda não conseguiu juntar o seu 1 milhão de reais, por exemplo. Por quê? Você sabe que você nasceu para isso. E é só você se colocar como um eterno aprendiz, criativo, forte, trabalhador, que acorda cedo. Na Bíblia está escrito, se você ficar enrolando de manhã na cama, você vai acordar pobre um dia. E é isso que está acontecendo. A gente está enrolando demais com coisas que não têm tanta importância, que não trazem sabedoria, principalmente televisão, vídeos pouco instrutivos. Porque assim como na vida, aqui na internet também é assim, ó, tem vídeo para o bem e tem vídeo para o mal. E tem vídeo para o mais ou menos também, para o meio termo. Tem tudo quanto é tipo. Entendeu? Então eu acredito muito em você, eu acredito que você possa orar e vigiar. Para que você possa passar o máximo do tempo de um dia, 24 horas, no modo de gestão, reparo e sexualidade. E a sexualidade não é fazer sexo, sexualidade é uma força de vida que faz você se amar, que faz você ser um ser humano único, que tem objetivos de vida, que tem um desejo sincero de criar, de crescer, de transformar o mundo num lugar melhor. Simples assim.
Aqui quem fala com vocês é o Dr. Vinícius Bonisson, eu sou médico, endocrinologista, nutrologista do esporte e membro da Sociedade Brasileira de Consciência Sistêmica, do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, e o nosso objetivo é que você seja uma pessoa cada vez mais consciente. Um abraço e até o próximo vídeo.